Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo da leitura Orientação Yin e Yang. Bom, antes de iniciar esse vídeo, uma pequena orientação para quem está aqui no canal e tem vontade de fazer essa leitura ou quem nunca fez. Essa leitura, ela é uma orientação que você pode receber semanalmente, onde você vai receber um conteúdo que vai te orientar como você deve agir e qual tipo de energia você está atraindo durante aquela semana, tá? É assim que funciona. A gente tem uma tendência a ter algum tipo de ensinamento ali dentro daquele período, daquela semana, ou daquele mês que seja. O que ocorre? Todas as pessoas que vêm até o nosso encontro, elas vêm com a mesma lição, só que em frequências diferentes. Então, a gente sempre vai ter de um lado da mesa um comportamento que você vai receber e o outro que você vai ali se comportar. E se a gente tiver no equilíbrio bacaninha do yin e yang, você vai variar nesses dois comportamentos, tá? Comportamentos. Então, é necessário que vocês tenham essa visão, ok? Então, se vocês quiserem fazer essa leitura, é uma leitura de orientação como você deve se portar. Não uma orientação só voltada para o relacionamento romântico, mas qualquer tipo de parceria, tá bom? Bom, vamos ver aqui. Peço ajuda às consciências, guias e mentores que estejam aqui nesse momento, me orientando na leitura Yin e Yang. Vamos ver aqui qual é a frequência que o Yang está. Estresse e mudança. Tá. Vamos entender aqui na vida prática. Com toda certeza, aqui tem muitas coisas ocorrendo que fogem daquilo que o masculino estava habituado. Normal, tranquilo, né? Porém, quando a gente tem um nível de aterramento, de hábitos, quando a gente muda um pouquinho o nosso dia, tende a causar um nível de estresse. Aqui está falando que o masculino ele vem num processo de mudança e isso ocasiona um pavio curto. Como eu acabei de dizer, cada um vai ter aí um nível. Quando a gente está num processo de despertar de consciência e ascensão na matéria, isso ocorre muito, tá? Muito mesmo. Todas as vezes que você vai passar para um próximo nível, você passa por esse momento. Antes de, ali no processo de mudança, você fica no estresse extremo, né? Tem pessoas que eu já observei que choram muito, tem pessoas que ficam nervosas, que nem o masculino está demonstrando, e tem pessoas que adoecem, e depois essas pessoas têm ali o ápice do próximo nível que elas atingiram, tá? Então, é necessário que a gente entenda que todo esse processo tem a ver com o equilíbrio do yin e yang dentro do masculino, ok? Então, tem um estresse aqui acontecendo, sim, devido a esses processos mesmo de tirar da zona de conforto. Vamos ver aqui qual é a frequência do yin, da energia yin, a culpa. E temos além da ilusão. Para os dois casos aqui, para as duas energias, como está tendo essa sincronicidade na mudança, o feminino aqui passa por um momento de grande perturbação ligado
a limitação mesmo das coisas. O que ocorre a nível mental nesse processo? Muita perturbação, pensamentos constantes, dificuldade de raciocínio. Então, dentro desse processo que o feminino e o masculino estão passando, traz essa perturbação para que isso seja dissolvido. Então, aqui, além da ilusão, é como se o feminino tivesse um limite a nível mental de conseguir realizar coisas, problemas, que precisa ser expandido, tá? Então, na vida prática, tem um limite a ser rompido pelo feminino a nível mental, que está ocasionando aí um grande estresse, ou estará. Mas para que isso acontece? Para que esse feminino consiga ver além do que ele vê hoje. Então, é preciso entender que esse momento é um momento de desbloqueio. Tem um paredão aí que está sendo derrubado, vai ser derrubado, e isso causa dor, tá? Bom, vamos ver o que o espiritual espera da frequência Yin e Yang. A maturidade e a participação aqui. Legal, bacana. E indo com a correnteza. Excelente. Aqui mostra o quê? Que o espiritual espera que todo esse processo termine aí na maturação cognitiva mesmo do feminino e do masculino. É como se tivesse que ter um condicionamento mental ligado a essas atividades que estão sendo agregadas. Tá? Vamos tentar falar mais claro. Vocês estão acostumados a todo dia correr 10 metros, né? 10 metros. 1 quilômetro, vamos colocar 1 quilômetro. Mentalmente, você tem essa limitação. Então, tanto para o feminino quanto para o masculino, para o masculino é mais a nível físico, eu sinto, tá? A questão do condicionamento limitado ali. O masculino vai ser colocado numa posição onde ele vai ter que exercer mais funções, que tragam uma exigência física maior, ok? O feminino está num momento onde ele vai ter que condicionar mentalmente. Então, vamos lá, se o masculino corre todo dia 1 quilômetro, ele vai ter que correr 2 agora. Então, fisicamente, ele vai sentir muito. Então, tem um nível de estresse que vai acontecer por ele estar excedendo aquilo que o corpo dele estava condicionado. O feminino corria 1 quilômetro, então na mente do feminino, todo dia ele acordava, saía, hoje eu vou correr 1 quilômetro. Então, mentalmente, o feminino colocou aquilo, né? Então, dava 1 quilômetro, o feminino perdia as forças ali. Agora não, é 2 quilômetros. Então, mentalmente, o feminino vai ter que se condicionar a 2 quilômetros. É claro que esse exemplo é simples, mas no decorrer do vídeo, eu acho que vai vir mais exemplos em relação a isso. Eu acredito que vai. Mas vocês precisam entender que o feminino tem a ver com a mente, o raciocínio, e o masculino tem a ver com o físico, tá? A parte física mesmo, que vai precisar de um condicionamento diferente. O feminino tem que começar a trabalhar esse lado mental, né? Expandir mais as possibilidades. Aqui pede maturação, crescimento, ok? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui qual é a energia do Yang. 10 de ouros e rainha de paus. Aqui está falando que o masculino foi ativado, tá? Ele foi ativado.
Aqui mostra que o masculino ele está finalizando um ciclo ligado a um condicionamento, um hábito, tá? Uma estrutura que esse masculino nutria, né? Que alimentava. Está sendo finalizado. Vamos ver aqui o feminino. Qual a frequência? A morte. E os enamorados, certo? O feminino ele está num momento bem delicado, porque como veio 2 arcanos maiores, 3, aqui o julgamento, os enamorados e a morte. O feminino está passando por uma desestruturação não física, mas a nível mental, está tendo que expandir a consciência para chegar mais longe. E uma coisa tem a ver aqui com os relacionamentos, né? O feminino vai ter oportunidade de rever pessoas e situações para que algumas coisas se alterem na frequência, principalmente mental. A gente veio com o julgamento e com os enamorados, a dúvida. É como se alguma coisa ali no passado não tivesse ficado explicada, tá? Organizada. Não ficou. Então, volta uma situação aí para ser retificada, para ser vista do jeito que precisa ser vista. E aqui, como vem a morte, provavelmente é uma situação que vai causar um grande efeito. Porque a morte, ela fala que algo deixa de existir, algo deixa de fazer parte da sua rotina, de você. Eu costumo falar que a energia da morte, ela é a morte de uma mentalidade. Morre uma consciência, morre uma versão sua. Por isso que a energia da morte, a energia de Escorpião, é do desapego, tá? Então, o feminino, ele tá tendo que reformular os valores. Na verdade, não é nem reformular, mas o feminino ele precisa rever os conceitos, né? A mentalidade que tem em relação a uma parceria específica ou todas, né? Porque aqui a gente está falando a nível geral, ou todas. Isso ocasiona uma grande morte dentro do feminino. E o masculino está passando por uma finalização, sim, também de estrutura, mas não tão intensa quanto o feminino, tá? Porque essa expansão de consciência do feminino, eu acredito que tem a ver com o masculino mesmo. Porque se a mente ela foi mais desenvolvida pela energia masculina, quem cuida das espadas é o masculino, né? Quem formatou essa estrutura social que a gente tem hoje é o masculino, certo? Então, a energia racional, a negativa, né? Agora, no caso, o feminino, ele não se desenvolveu tanto, não desenvolveu tanto essa racionalidade, sempre esse apelo emocional para as situações. Então, aqui vendo o julgamento e os enamorados, que é uma energia de gêmeos, e espadas, né? Ar mutável. Aqui a gente vê essa necessidade do feminino desenvolver esse campo lógico, né? Sair um pouco desse emocional, ok? É um momento que o feminino precisa desenvolver a lógica, além do que já foi ali ensinado, tá? Até porque para o feminino ter essa maturação igualitária ali com o masculino, esse feminino precisa entender que o masculino ele não pensa do jeito do feminino, e tudo bem. Só que o feminino, para expandir e não ficar ultrapassado, ele precisa chegar nesse padrão de consciência que o masculino tem hoje sobre as relações, para que haja um novo acordo mais para frente, entende? Então, para isso, o feminino vai ter que morrer e desapegar de valores que
na vida prática, não tem importância, tá? Não nesse grau que o feminino exige. Vamos ver aqui. Vamos ver o pensamento. O pensamento. Pensamento não, o sentimento do Yang. Pajem de ouros e o eremita. Então, o masculino, ele está numa energia yin, né? Aqui é como se o masculino tivesse no momento de cuidados e nutrir. Tem alguma situação aqui que o masculino está passando, onde está sendo finalizado um ciclo e o masculino ele está desenvolvendo algo diferente, né? Ele está aqui cuidando, nutrindo, ele está crescendo, ele está estudando, ele está aprendendo algo totalmente diferente. Só que em relação a sentimento, eu vejo que o masculino ele está muito próximo do que o feminino precisa, só que é como se ele estivesse aprendendo um novo modo, sabe? Um novo modo de se aproximar, de chegar, né? É uma nova proposta que esse masculino ele está disposto a oferecer ao feminino. Aqui fala que o masculino ele passou um período de reflexão sobre o que ele realmente quer, né, em relação à vida, em relação a tudo, né, tudo aí que compõe a vida do masculino. E aqui a conclusão é que o masculino entende que precisa nutrir e alimentar algo novo, tá? Aqui a gente veio com a energia do eremita, que é uma energia de isolamento, é uma energia de serviços, cuidados, limpeza, né? Organização de documentação. Você organiza a casa, saúde, educação, tá tudo ligado ao eremita, tá? Análise, observação, fechamento de caixa. Então, essa energia do eremita, ela é de seleção, ela é de reflexão, de interiorizar, para poder organizar as coisas fora mesmo. Então, o masculino, ele tem um sentimento pelo feminino, tem um sentimento pelo feminino. Só que o masculino, eu acredito que vem com uma nova proposta de relacionamento, de como se relacionar com o feminino, tá? O masculino, ele vem com a energia ali do pajem de ouros, que é uma energia de desculpa, de perdão, de cuidado, de nutrição, né, de crescimento, de resolução. Mas esse masculino entende que essa energia ela precisa ser trabalhada para que ela se estabeleça, né, e que haja um crescimento. Então, tem sentimento? Tem sentimento. O masculino ele quer se comprometer com tempo, com dedicação ao feminino, tá bom? E tem uma troca financeira também aqui. Vamos ver o sentimento do feminino pelo masculino. 5 de copas. E temos o 4 de paus. Então, aqui o feminino vem com sentimentos conflituosos, né, do passado. Por isso que a gente tem a energia ali da culpa, do tormento mental do feminino, porque tem questões aí que ocorreram que o feminino entende que tem atos, situações que faltou uma reflexão, que faltou um controle. Então, aqui o 5 de copas traz esse sentimento de
de insatisfação do feminino, de murmúrio, porque algo poderia ser evitado, né? Poderia ter sido evitado ali uma situação de dor entre o feminino e o masculino. Então, o sentimento hoje do feminino é um sentimento de arrependimento, né, por algumas coisas que fez. E assim, gente, sem essa questão de macho, fêmea, sabe? Sem essa questão, ai, que ele é escroto, essas coisas. Não, não é aqui o lugar. Mas aqui o feminino começa a compreender que emocionalmente há uma saturação. Emocionalmente há uma culpa ali por tamanha perturbação, né? Mas isso a gente compreende, né? Até mesmo no masculino compreende que é por essa falta de ar, né? Essa falta desse raciocínio mais lógico com as coisas leva o feminino a ter tido uma idealização do masculino e isso não ocorreu. E hoje o sentimento do masculino é de tentar uma proposta diferente para o feminino, e o feminino tá ali naquela energia, poxa, eu poderia ter feito diferente, né? E isso traz uma tristeza, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver. Qual é o pensamento do masculino? A imperatriz e a temperança. Tá. Então, o pensamento do masculino em relação ao feminino é que aqui tem um time, um tempo de cura, um tempo de espera, é questão de tempo, né, de dias, semanas, meses, para esse masculino ali poder resolver algo com o feminino. Então tem uma questão aqui de tentar trazer essa energia de imperatriz de novo, né? Então o masculino reconhece esse feminino como imperatriz, né? O valor desse feminino. Mas esse masculino também entende que o feminino está num processo de cura e que isso vai levar um tempo, vai levar, tem que ser exercitado, tem que ter calma, paciência, troca, conversa, tá? Medicamento se for necessário. Então aqui eu vejo que esse masculino ele vai trazer algo para esse feminino. Vamos ver o pensamento do feminino com o masculino, Rainha de Copas e a estrela. Então, aqui, devido a essa consciência do feminino em relação às atitudes, aos atos, esse feminino pode adotar uma postura de Rainha de Copas, que é uma postura que quando você está bem, ela é super interessante, mas quando você não está bem, você doa demasiado. Você vira a mãe da pessoa, né? Tem que tomar cuidado, gente. Isso eu vou falar. Pode ser que tenha uma pessoa aqui escutando que a gente conversou ontem sobre isso. Eu não vou falar por causa de você, porque você já ouviu. Eu vou falar para as pessoas que estão aqui e muitas vezes narram as suas relações para mim e eu fico quieta, mas eu acho que hoje chegou o momento de falar. Meninas, né? As coisas estão mudando em relação aos relacionamentos. Só que uma coisa, vocês precisam ter consciência. Quando a gente está nesse processo de busca espiritual,
de trabalho, de fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito interessante quando a gente tem um grupo de amigos e a gente troca ali, né? É muito legal, é muito bacana, é você falar do seu signo pro outro, de você falar o que pode ser mudado, as coisas que você está fazendo. Quando você está num relacionamento romântico ou quando você tem um interesse na pessoa além da amizade, é um erro a gente se colocar numa postura de orientador daquela pessoa. Isso eu falo por conhecimento de causa e por ter essa oportunidade de ver tantas pessoas aqui na mesa que fazem a mesma coisa e se prejudicam. Por quê? Todas as meninas que estão aqui e não estão num relacionamento, a maioria tem uma pessoa, né, que gosta, que sente um sentimento, até mesmo acredita em alma gêmea, chama gêmea, as almas afins. E as que têm contato com a pessoa viram um médico da pessoa ou a mãe da pessoa, orientando a pessoa a fazer yoga, fazer alinhamento de chakra, aí faz o mapa da pessoa, aí faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E você vai ali, na sua cabeça, você está ajudando muito a pessoa. E você tá. Só que esse tipo de frequência é uma frequência que vai jogar você a ser amiga ou amigo da pessoa. Porque é uma frequência. Então, se a gente que está aqui no canal trabalha só com frequência, a gente precisa entender que essa frequência, onde todo mundo ajuda todo mundo é amiguinho, todo mundo é isso, não é para casamento, não é para noivado, não é para namoro. Então, o que eu estou vendo muito na minha mesa são mulheres que estão se achando assim as expert de cura e achando que você colocando N defeitos no cara, você vai ter ele. E aí que é o erro. Porque quando você desabrocha uma pessoa, principalmente um homem, na sua frente, ele se torna um menino na sua frente. E isso é broxante. É broxante, totalmente broxante. Então, todas as meninas que estão fazendo isso, mandando pro cara, olha o que eu vi, faz isso de cura, faz aquilo, você é amiga desse cara. Você não é nada fora isso. E se você ainda, se ele estiver tendo relação com você, íntima, é questão de tempo para essa pessoa arrumar alguém e se comprometer realmente, tá? Por quê? Porque nenhum homem, tá, quer se sentir vulnerável diante da mulher. Nenhum. Então, se você tem essa frequência, se você está nessa frequência de ser o saberote da cura com a pessoa que você quer passar o resto da sua vida e dormir, acordar, para de fazer isso. Sabe? Para de fazer isso. Peça para essa pessoa procurar um orientador, sai dessa seara com a pessoa, porque isso vai fazer com que vocês entrem numa frequência de the best friend e não de boyfriend, ok? Então, ou vocês entram numa frequência de relacionamento romântico, ou vocês entram na frequência de amiguinho. Aí vocês vão falar assim, nossa, Natália, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu estou falando aqui agora para vocês. Pessoas que estão casadas há 40, 50 anos, não é porque elas são amigas uma da outra, é porque elas assinaram um contrato de fidelidade e lealdade.
Fidelidade não, né? Lealdade e cúmplice. Você se torna cúmplice. Na verdade, o primeiro contrato é ser cúmplice da pessoa. E toda pessoa que você está levando para o caminho aí, né, da cura, que você é o ninja da cura, né? Você acaba tirando essa energia de cúmplice, porque você não é cúmplice da pessoa. Se você está colocando um monte de coisa para a pessoa melhorar, você não está sendo cúmplice. Então, todas as meninas que tiveram os relacionamentos acabados, eu era tão amiga, tão parceira, tão isso, tão aquilo, e agora a pessoa está com outra pessoa totalmente diferente, é justamente por isso. A pessoa é cúmplice da outra. Você caiu do sei lá da onde. É verdade, ele caiu mesmo. É cúmplice, tá? Então é isso. Vocês precisam entender. Desse jeitinho que eu estou explicando. Você quer ter um relacionamento legal com a pessoa, não fica colocando o defeito dela, não fica falando nada, que ela nasceu em dia kármico, que a lua dela é não sei o que o sol dela não sei o que a gente se combina muito bem, vem ver a astrologia, vem ver isso, a pessoa ela tem que ter isso individual com ela, o processo dela. Ultimamente eu ando falando bastante nas minhas leituras. Dentro desse processo de despertar de consciência, a gente tende a se conectar muito com pessoas que a gente se conecta pela ferida. Então, tem muitas meninas aqui se conectando com meninos mais novos. E isso é normal. A questão é que quando você está com uma pessoa mais nova e você tem uma expectativa de vida, né, de ter uma construção de vida, nem sempre essa pessoa ela está preparada fisicamente para a energia que ela precisa gastar, mentalmente, né, para expandir do jeito que ela precisa, e às vezes ela não quer, né? Ela tem o sonho, e isso eu já vi muito, a pessoa ama coisa boa, só que fala para ela trabalhar 14 horas para ganhar aquele carro, ela não quer, tá? Ela não tem aquela força de trabalho que eu falo, ela só deseja, mas ela não quer o sacrifício para aquilo. Então, eu estou falando muito nas últimas leituras, meninas, se você sonha com uma casa linda, com um carro, viagens, observa se a pessoa que você vai escolher, se essa pessoa ela tem esses mesmos sonhos que você e se ela tem capacidade de chegar nesse lugar. Mas ultimamente eu não estou nem falando de capacidade, porque capacidade todo mundo tem, né? Possibilidade tem. A questão é você ver uma pessoa que possa te oferecer aquilo. Porque você pegar uma pessoa na planta, que nem falam aí, para você construir, isso demanda tempo, dinheiro, paciência, sabe? Para você construir e ainda mais não esperar da pessoa que ela pode ser construída e na primeira oportunidade deixar você. Então, o feminino ele precisa desenvolver esse racional que está muito difícil, né? O feminino desenvolver. É muito importante a gente entender que tem regras nessa terra. A gente criou um sistema aqui, que esse sistema mesmo que destrói a gente. Nesse momento, o sistema que foi criado social, ele está colapsando em todas as searas, todas. E a gente está tentando, os pensantes, as cabeças que pensam, estão tentando achar novas maneiras para que a gente não se destrua, né? Não chegue, não volte à barbárie, né? A barbárie. Então, é necessário que a gente entenda que é um momento muito difícil,
a nível social, porque o sistema antigo, ele não está dando certo. Está surgindo questões que estão obrigando a gente a olhar o mundo de outra maneira, sabe? Para que a gente consiga sobreviver daqui para frente, né? Viver daqui para frente. Então, tudo isso que eu estou falando aqui não é, a Natália acha. Não, é coisa que, se você parar, observar, está acontecendo. Eu não preciso ter faculdades, pós-graduação, doutorado, 300 línguas para ver o que está acontecendo no nosso sistema. Então tá surgindo coisas que a gente precisa lidar com isso. Que nem antigamente era passado um panão aí para os maridos que tinham mulheres fora, né, filhos, famílias. Hoje em dia não, está sendo esculachado isso, escrachado, né? A maioria dos homens de 10, 9 traem, estão fora. Então quer dizer que esse sistema da monogamia, ele não está funcionando. Então quer dizer que agora todo mundo que é traído vai ter que se separar? E daí como que fica as famílias? Como que fica as crianças? Como que fica aquela estrutura? Então é preciso mudar esse conceito de que todo mundo precisa casar. Por que todo mundo precisa casar? Porque muitas vezes o homem que parte para o casamento, ele parte porque é uma obrigação social, é uma exigência social para que ele seja reconhecido. Tantas mulheres que eu conheço que querem casar só para ser reconhecida pela própria família, que tem filho, que tem isso, que tem aquilo, entende? Então, assim, a gente precisa entender que é um sistema que existe, que ele está colapsando. Por quê? Porque tem coisas que antigamente a gente fechava o olho que agora está impossível de fechar. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que criar um novo sistema. E o sistema ele só é criado a partir das nossas consciências. Se a gente não tem uma consciência expandida, se a gente tem uma consciência cheia de dogma, de tabu, não cresce, não expande. Então, tudo isso que está acontecendo, que os antigos, né, a antiga escola fala, é final do mundo. Não é final do mundo, é final de um sistema social, que a gente está tendo que criar um novo. Porque senão daqui a pouco não existe mais família, porque é muita pessoa no sistema monogâmico e não são monogâmicas, mas estão sendo obrigadas a ser, porque você só é respeitado se você tem uma mulher ou se você tem um marido. Então tem coisas que as pessoas da nova era, que nem eu vou dar o meu caso. Meu caso, quando eu tive meu filho vai fazer 21 anos agora em 2025. Quando eu tive o Luiz Miguel, eu não podia batizar ele, porque eu era mãe solteira. E daí eu procurei, que achei a paróquia São Miguel Arcanjo, e lá eles abriram uma exceção e batizaram meu filho. Para mim era importante, né? Eu não estava com o pai dele, né, por várias situações, mas o meu filho tinha que passar pelo rito que eu acreditava. Então eu estou dando esse exemplo para vocês, porque lá atrás, isso há 20 anos atrás, e eu não sou idosa, né? Eu não estou no terceiro ato da vida, eu sou relativamente aí, né, nova. E ainda tinha isso. Então, quer dizer, imagina a mente de uma mulher que nasce lá no fundão desses estados com a renda per capita aí, né, baixinha, que tem, né, o saneamento muito ruim ali, ou nem tem saneamento básico. Imagine a mente de uma mulher dessa.
Então, a gente precisa entender que pessoas como eu, como você, que são pensadores, são pessoas que trazem um questionamento para o social de que exige uma mudança, uma reformulação das coisas. Então, o feminino ele precisa entender que é uma estrutura que está sendo criada. Eu estava vendo uma moça, eu passei rápido, porque, sinceramente, gente, esses negócios de relacionamento, isso me satura tanto, mas é meu karma, porque o que sustenta a minha vida hoje é pessoas que falam de relacionamento. Mas eu não gosto muito de ficar ouvindo, porque para mim é tão claro, é tão nítido hoje em dia, que não é questão de amor. Não é questão para você casar com alguém, não é você amar a pessoa, é uma pessoa que te respeita e compartilha dos seus valores. E ponto. Tá? Isso que a gente confunde de sexo, de pegação. Isso, se você não souber girar a chavinha dentro de um relacionamento, termina. Porque no fim é água morna. No fim é água morna. E se você não está acostumado com água morna, só com água fervendo ou água fria de uma vez, você não vai estar num relacionamento. Enfim, eu estava vendo uma mulher já, em média, eu acho que ela tinha uns 45 anos, e ela estava falando que ela até deu um nome, né, para os novinhos, agora ela pegou um moço de 19 anos, e ela estava incentivando as mulheres mais novas a pegar esse novo pessoal aí, que ela estava falando que é um pessoal que vem com software diferenciado. Ele já não tem esse machismo estrutural e tal, incentivando. Esse trabalho dessa pessoa, né, na máquina que é esse mundo, é de incentivar a gente a experimentar novas formas de se relacionar. Porque que nem o que está aparecendo hoje, que nem vai aparecer robôs, porque tudo no inconsciente coletivo tá que o ser humano é um ser sociável e que não pode ficar sozinho. Então tem uma banda, que é a banda que faço parte, que é os da Solitude, que está aí se adaptando ao mundo através dos desgostos, se torna aí na solitude, e tem aqueles que vão ter relacionamento com boneco, porque é isso que está saindo agora, tem boneco inflável, né? Tem boneco de robô, que você coloca o nome que você quer, tal. Tem pessoas que vai ter N situações daqui para frente. Mas por quê? Porque é final de mundo, é o tempo da besta, não é. Conforme a gente vai evoluindo e a gente vai entendendo que não tem para onde expandir a nível de território, a gente vai ter que expandir mentalmente. Então, tem coisas que vão acontecer e aparecer que tem a ver com o que a nossa mente consegue criar. Então, gente, tudo isso que eu estou falando, a gente precisa refletir, pensar que tem coisas que a gente está dando murro em ponta de faca à toa. À toa. Que nem volta lá na questão. Se você quer um homem que todo final de ano te leve para uma viagem internacional, você vai pegar um menino que está, sei lá, batendo bola no meio da rua, soltando pipa. Não, porque não é o que ele quer. Se ele quisesse mesmo um padrão alto de vida, ele estava estudando, ele estava correndo atrás do dele. Ah, mas ele tem um potencial. Você vai pegar toda a sua energia e jogar numa pessoa? Joga em você, acorda você cedo e vai pagar a sua viagem. Então, assim, gente, são coisas que eu vejo que tudo bem, você só tem que ter a consciência, que nem tem as mulheres do terceiro ato da vida, que muitas delas falam para mim, ai, Natália, mas eu não quero morrer sozinha. Gente, se você tá sozinha
e você fica todo dia, eu não quero morrer sozinho, eu não quero morrer sozinha, você vai acabar nisso. Porque você fica jogando essa carga para cima de você. E joga, sabe? Parece que só existe isso. Então tem que começar a expandir essa consciência. Tudo bem, tem gente que vem mesmo para casar, ter os filhinhos e tal. Mas isso, desde cedo, a pessoa já vai arrumando um ou outro ali, já vai casando, vai descasando. A vida da pessoa é essa. Agora, quando você está muitos anos sozinho, né, sozinha, você precisa buscar outros meios. Então, gente, aqui saiu a Rainha de Copas. A Rainha de Copas vem como o pensamento e ela doa demasiadamente. Quando ela vê que ela fez alguma coisa ou por uma insegurança dela, ela começa a abastecer ali demasiado, se doar demasiado. O risco disso é que o outro não está te pedindo nada. Não está te pedindo nada. E mesmo se tiver, você tem como falar não. Então tem que tomar muito cuidado com essa energia da rainha de água a nível mental, porque você, por uma culpa, por um sentimento assim de eu vou tentar contornar uma situação que eu errei, você se dedicar demasiadamente. E não é por aí, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver a intenção do masculino. Rainha de Paus e o eremita. Então, a intenção do masculino é uma reaproximação para que haja uma ativação, né? O masculino compreende que é preciso essa dança, tá? Vamos ver o feminino aqui. Qual a intenção do feminino? Rei de copas, tá vendo? Saiu a rainha, saiu o rei de copas. Saiu 5 de copas. Saiu a morte, que é escorpião, de água, aquosa, densa, né? Então, o feminino está lidando hoje com o emocional ferido, dilacerado, porque mentalmente o feminino ele não consegue expandir. Ele não consegue entender que tem coisas que você precisa se adequar ao que está mais próximo do que você quer, do que tentar controlar ou fazer alguém se tornar aquilo que você quer. Então, se você quer uma viagem internacional todos os anos, busque um homem que está compatível a isso. Sabe, se você quer uma pessoa que é responsável com os filhos, busque um homem que é compatível em ter uma família. Um homem que vai renunciar muitas vezes de sair um final de semana com os amigos para ficar com os filhos. Não vocês pegarem alguém na planta e querer ensinar a pessoa, porque vocês vão se frustrar. Vocês vão frustrar filhos de vocês. E assim, é uma questão que eles estão sendo ruins. Os homens ali, o masculino, está sendo ruim? Não. Simplesmente que eles são o que eles são e o feminino fica idealizando ali algo que eles não são. Porque o homem é assim, gente. Homem, né? É assim. Se ele não gosta de se arrumar, ele não vai se arrumar na sua frente, nem atrás. Ele vai ser o que ele é. Se ele assou o nariz na frente de todo mundo, ele vai assoar no seu. Se ele escarra, ele vai fazer na sua frente. Se ele bebe, ele vai beber até cair na sua frente. E não vai disfarçar. Agora a mulher disfarça. O homem não. Ele mostra assim, ó, eu sou isso. Você quer? E hoje, até para essas pessoas que, né, tem uma fila de mulher. Então é aquilo, você tem que estar compatível com o que você quer. Não adianta pegar as meninas que estão aí no despertar de consciência e achar que você está sendo a fodona.
por você estar ajudando o cara. Você não está sendo. Ele vai ser grato por você, só que na hora que ele tiver possibilidade, ele vai casar com outra. Ou ficar onde ele está. Porque ele quer se sentir forte. Ele quer se sentir útil. Ele quer sentir que ele está no ponto correto. Por isso que ele sempre vai estar com uma mulher que está abaixo dele. E se ele tiver com uma mulher que está acima dele, é porque ele está fazendo um papel de energia yin. Ela faz o papel masculino e ele o papel feminino. Mas é um acordo deles. Mesma coisa vocês. Se vocês acordarem que vocês têm tudo e querem um homem yin, beleza, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Só que saiba que isso tem toda uma consequência. Entende? Agora, quem sonha que os outros dê a coisa para você, cai fora de homem yin. Se você tem esse sonhinho, ai, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, é yang. Sabe? Agora, se você é uma pessoa que está no processo de equilibrar o yin, o yang, eu aconteço, eu espero. Você pode escolher tanto o yang quanto o yin. Vai ser uma escolha sua. Sabe? E você nunca vai estar no papel de vítima. Então, aqui saiu o rei de copas para o feminino, na questão da qual que é a intenção do feminino. O feminino intenciona aqui ter uma grande mudança e ter um grande equilíbrio emocional, né? Tomar decisões aqui coerentes, decisões que não vão abalar emocionalmente. O feminino quer isso. Vamos ver aqui o masculino, qual que é o masculino, qual é os próximos passos. Rainha de ouros. Tá vendo que tá vindo só energia feminina pro masculino. 10 de ouros, pajem de ouros, a imperatriz, rainha de paus, rainha de ouros e o mago. Então, o masculino aqui, os próximos passos dele é tentar manifestar novamente essa rainha de ouros ali. Aquela rainha que doa, que dá, que nutre, né? Eu acredito que o masculino ele está tentando que essa rainha ela volte a contribuir, a se doar como feminino, mas num conceito diferente ali, que ele mesmo vai propor, porque ele é o racional. Então, se está trabalhando o racional do feminino, é para o feminino ter uma expansão de consciência para poder ofertar alguma coisa além, né? E é isso que o masculino vai tentar aqui, através da manifestação dos elementos mesmo, tentar que esse feminino volte a contribuir, né? Volte a nutrir, mas numa vertente diferente, nutrir diferente, né? Vamos ver os próximos passos do feminino. 4 de copas, 6 isso, só copas. E o pendurado. O que acontece aqui? O feminino numa posição de exílio, é como se fosse aqui uma masmorra. E o feminino em depressão, né? Aqui pode ser também algum problema de saúde, mas o feminino no momento assim de se sentir acorrentado, imobilizado, e não conseguir ver o que está acontecendo, sabe? É uma energia assim de o que eu faço, né? De total escuridão, não estou conseguindo entender o que está ocorrendo. O feminino nessa frequência. Então, aqui os próximos passos do feminino é uma energia de total insatisfação, de armadilha emocional. Lembra que eu falei para vocês? O feminino trabalhando mental. O que veio aqui? Só água. Só água. Então, o feminino ele está sendo assim torcido para usar a cachola.
a cachola. Cachola. E não emocional. Emocional, gente, emoção oscila. Hoje eu tô aqui falando alto, amanhã eu tô falando baixo. O emocional, ele oscila. O mental, não. Se eu assinar um contrato com você, que todo dia eu vou estar aqui, todo dia eu vou ter que estar aqui. Entende? Doente ou não, eu vou ter que estar aqui. Por isso que o casamento, quando ele passa a ser no civil, acabou o amorzinho. Porque ali a pessoa, ela não está falando que te ama. Quando você tá casando no civil, não é prova de amor. Casar no civil é um contrato. A pessoa, ela tá falando e você falando para a pessoa, olha, se caso a gente não der certo, a gente não cumprir o acordo desse contrato, vai ter uma terceira pessoa que vai responder por nós. Entende? Que seria a lei. Então, o contrato civil não tem nada a ver com amor, mas sim uma segurança de que você está acordando uma relação com uma pessoa e que ela vai ter que cumprir. Então, hoje, eu não sei certo a lei, mas dentro dos requisitos do casamento monogâmico, a traição, que nem monogâmico, né? 2 pessoas ali. No caso, se a pessoa ela quiser casar com outra pessoa, ela não pode. Legalmente, ela não pode. Então, ali você está assinando, é um contrato, gente. Então, não tem a ver com amor. Por isso que quem tem muito dinheiro, né? Que nem foi o caso que está tendo, o caso da Gisele Bündchen lá, ela vai decidir se ela casar com esse cara, vai ser com total separação de bens. E olhe lá, porque depois que ela casar, ele tem direito, sim. E se for comprovado união estável, ele tem direito. Então, assim, hoje a gente tem esse racional da matéria, que foi a energia masculina que criou. E o feminino, ele está tendo muita dificuldade de separar isso. E o masculino sempre separou isso. Tanto que o masculino, ele não casa só se ele tiver energia yin, mas muito forte. Mas ele não casa com a mulher porque ele ama a mulher, mas sim porque ela está dentro dos requisitos físicos, primeiro físico, que atrai ele, né? E depois, se ela tem ali uma obediência a ele, tá? E quando eu falo obediência, sim, é a questão dela respeitar o lugar dele de homem. Então, é assim, gente, depois que você passa a ver essas coisas, você sai dessa, eu não consigo casar. Você não está conseguindo ser mulher, sabe? Ser feminina. Porque se você tiver um corpo bonito, se você ficar mudinha, olha, vai ser muito difícil você não casar. Aí você vem aqui que a gente vai fazer um trabalho espiritual, porque deve ser. Você foi amarrada não sei aonde. Porque se você não abre a boca, se é tontinha e você tem um corpo esbelto, é o troféuzinho dele, ele fica com você. Agora, você começou a falar, não. Então, entra naquilo que a menina lá falou. Os novos que estão vindo aí já não vêm com esse programa, né? Mas isso que eu estou falando, gente, tem casos e casos. Mas é o que eu quero que vocês entendam. As meninas aqui, porque às vezes a gente falar com dedos, não entende, tá bom?
Então, estar num relacionamento é você querer renunciar das coisas. Eu falo, mulher muito ambiciosa, você tem que estar com um cara bem ambicioso, 10 vezes mais que você. 10 vezes mais que você. Porque senão você não vai deixar o cara em paz. Em paz, com nada. Se você é uma mulher que gosta de cortejo, você vai ter que arrumar um cara educado, de família. Que daí você vai ter isso. Então não queira, sabe, dar aulinha pro cara, quer ser a professora, né? Não, cai fora disso. Cai fora, porque homem não é amiga da mulher e mulher não é amiga do marido. Não tem isso nessa amizade, nesse grau que vocês estão entendendo aí, não. Tem um companheirismo, cumplicidade, sim. Mas não é de, eu sente aquilo. Nada de profundidade, porque essas coisas aí. Então, preste atenção no jeito que vocês estão lidando aí com as coisas. Amigo, sim. Amigo, você senta no bar, conta tudo as picuinhas lá, que não sei o que, lá, né? Quer ser amigo de homem? Começa a contar todas as desgraças para ele, sabe? Conta tudo. E mesma coisa os homens, né? Quer ser amiguinho? Ele começa a contar tudo para você, tudo. Aí você já vê que ele quer ser seu amigo, porque se ele quisesse ser seu marido, ele ia ter vergonha de estar se expondo. O cara começa a ter vergonha de você, que ele está interessado em você. Se ele não tem vergonha, ele arrota, ele faz coisas assim, ele não está nem aí para você, você quer saber? Tá nem aí para você. Agora, o cara que tem vergonha, que fica cheio de dedos com você, ele quer cuidar, ele quer te proteger, ele não vai falar sobre outras mulheres com você, ele não vai falar dos sonhos frustrados dele, ele não vai falar nada, tá? Ele vai ali sempre se colocar numa posição que ele pode te prover, que você pode ficar tranquila, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino, o julgamento e o 3 de espadas, tá? Aqui tá bloqueado o masculino continuar numa frequência antiga. Bloqueado o desafio, o eremita e o 3 de espadas. O desafio tá com os medos, receios, fisicamente tem alguma coisa com o masculino, tá? Aqui pode ter alguma coisa aí de necessidade de isolamento, de se priorizar. A bênção do masculino, 8 de paus e a justiça. Aqui fala que começa as coisas a se movimentar, o equilíbrio volta. Aqui tem uma conversa muito importante do feminino com o masculino. As coisas começam a acontecer e o equilíbrio, o discernimento, tá? Aqui o equilíbrio começa a voltar, a justiça sendo feita e o masculino observando aqui. Vamos ver qual é o bloqueio do feminino. Temos aqui os enamorados e o 2 de paus. Tá bloqueado aqui essas dúvidas e essa energia do diabo dentro ali continuar, né? Tá bloqueada essa energia de dúvida do feminino. O desafio à verdade, que corta todas as ilusões. Tá vendo água aqui, ó? Isso aqui é Netuno, um monte de idealização. Isso aqui é a Terra. Sabe, eu acho que, gente, o mito da caverna de Platão é o melhor para explicar essa idealização do feminino. Porque Platão fala, tem o mundo das ideias, que é um mundo que é tudo perfeito. Desce para a Terra, vê o que é. Né? A gente não consegue colocar a perfeição dos filmes,
dos sonhos, sabe? Na matéria, gente. Não consegue. Entende? Não consegue porque a gente tem emoção, a gente oscila, né? Só que quando você entra com o contrato, que é a justiça, Libra, é o contrato. Por isso que na casa 7, na astrologia, casa 7, tá ali o casamento, a sociedade, acordo judicial, os outros. Porque quando não sou eu tenho que olhar para o outro como uma pessoa que eu preciso ter etiqueta, diplomacia. Eu não posso, sabe, ir com uma energia instável no outro. Não. Tem coisas que a gente precisa legalizar, precisa ter uma etiqueta, precisa ter um protocolo. Como que você chega numa pessoa que você nunca viu? Brother, seu não sei o quê. Tem gente que é assim. Porque não tem etiqueta, não tem educação, não tem esse senso, sabe? Então, isso eu estou falando que envolve várias outras coisas que depois vocês vão puxando no dia a dia de vocês. Mas aqui o feminino está tendo dificuldade de entender que não é amor que segura um relacionamento. Não é. Não é. Aí vocês vão, mas a minha mãe que não sei o quê. Ela desenvolveu um sentimento de ternura, de carinho, de amor com o tempo. Com o tempo. Esses casamentos que estão aí 40, 50 anos é assim. Então, se você quer um relacionamento hoje, pega uma pessoa no seu patamar um pouco acima. Não pega a pessoa para você na planta, principalmente mulheres, feminino que está atormentado desse jeito, cansado, exausto, porque não vai dar em coisa boa. Se você tem um monte de ferida, se você está de saco cheio, nem vocês estão vendo, eu estou de saco cheio. Agora, se vem alguém com mimimi, marcou às 3, chegou às 6, dá licença. Eu não tenho saco para isso, não tenho tempo para isso. Agora, se você é uma pessoa que tem a mente fresca, sabe, que você não tá nada com nada, você não tá nem aí. Não tem aqui, vou ali. Tanto fez, tanto faz. Então, esse tipo de frequência, ela nunca nem vai passar por isso. Agora, para quem eu estou falando, para quem vem na estrada aí, já está de saco cheio. De saco cheio de ter que ensinar, de ter que falar, de ter que isso, que aquilo. E que você tem que amar o seu filho, você tem que amar a sua filha. Sabe aquelas histórias? Que só adoece você que está falando. Então, assim, gente, o feminino está tendo dificuldade de ver a verdade da vida. Vamos ver a bênção. O 8 de copas, olha lá. A morte. 8 de copas, bye bye. Investimento, não deu o que eu achei que dava. Tchau, agora eu vou atrás do meu 9 de copas. E aqui a energia da estrela, que é... O que é a energia da estrela? Ela fala de novidades que você não estava esperando, que te leva a alcançar coisas que você nem imaginava que ia alcançar. Mas por quê? Você decide sair de um lugar. Vamos ver o bloqueio do masculino com o feminino, Rei de Espadas e o 4 de ouros. Então, aqui fala que está bloqueado, é o masculino cortar essa frequência de estruturação, né, de segurança. Isso o masculino ele não vai cortar em relação ao feminino. Então, aqui continua a questão da proteção. O desafio, 3 de espadas e o 5 de paus. O desafio realmente está aqui a nível físico, o que o masculino precisa desenvolver para sair de uma energia assim de receio, de medo, de não dar conta de algo aí.
Vamos ver aqui a bênção do masculino com o feminino. 6 de espadas e o pajem de copas. Aqui fala que há uma aproximação do masculino com o feminino e há uma comunicação aqui, tá? Há uma comunicação. Vamos ver o bloqueio do feminino com o masculino. Cavaleiro de ouros e o 5 de espadas. Aqui está bloqueado algum tipo de conflito do feminino com o masculino em relação ao masculino ofertar alguma coisa para o feminino. Então, aqui está bloqueado esse tipo de conflito. Ah, porque você não trouxe isso? Porque... está bloqueado. Desafio, 2 de paus e o 5 de espadas. O desafio está em esperar o que o masculino vai se propor. Porque antes o feminino ficava nessa pressão, agora não. O feminino vai ter que esperar para ver o que o masculino vai resolver. A bênção do feminino, 2 de ouros e o 9 de paus. Aqui está falando que o feminino vai conseguir a parceria, vai conseguir o apoio. Mas por quê? Entende o protocolo e espera. Futuro imediato, pajem de paus, uma comunicação aqui, desafiante e o 2 de espadas. Aqui eu vejo que tem uma comunicação que até tira um pouquinho aqui, o feminino fica um pouco agitado porque não entende muito bem, mas aqui vem trazendo uma decisão, mesmo que o feminino não entenda muito bem. Aqui tem casos que tem a ver com o filho. Vamos ver futuro próximo. 10 de espadas e a temperança. Aqui está falando que tem um processo de pausa e cura para o masculino. Tá? Podendo estar lidando com alguém de Sagitário. Vamos ver futuro imediato feminino. 9 de ouros e cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas. Aqui está falando uma energia de realização material. Tem alguma coisa afetuosa que chega para o feminino. Mas eu sinto o feminino olhando para frente. Assim, se sentindo bem. Vamos ver futuro próximo, 6 de ouros e o mago. Tudo indica aqui, 9 com 6, 15, o diabo e o mago. Feminino aqui vai tentar manifestar uma estabilidade, tá? E o caminho do feminino é o trabalho. Então, aqui tem uma manifestação nova para o feminino. E o masculino aqui, provavelmente, alguma coisa aí que não sai do jeito que o masculino queria, imaginava, leva o masculino a uma pausa. Tá? Vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver palavras soltas. Feminino. Conexão. Intensidade. Vulnerabilidade. Masculino. É uma frase. O futuro está sendo reescrito. O futuro está sendo reescrito. Liberação de um destino. A cura.
Frase, um ciclo de vida. Vamos ver aqui que o masculino gostaria de falar na intimidade com o feminino. Quero cuidar de você. Tem alguma coisa ligada aos seios. Quero que você domine o meu pior lado. Com delicadeza. Feminino. Quero estar no seu controle. Controlando você. Você mente. Você tem outras opções. Eu sei a verdade sobre você. Eu sei a verdade. Eu vou cortar alguma coisa. O feminino fala. Olha. Deixa eu ver um negócio. Feminino. O feminino fala que vai cortar alguma coisa e vai seguir viagem. Ó. É isso, eu espero que essa leitura ajude vocês, né, a refletirem aí sobre a vida, tá? A questão, eu sempre falo para todo mundo que vem até meu trabalho, eu não quero ser certa, sabe? Eu não tenho isso. Eu só acho que a gente precisa achar uma maneira de não sentir dor. Então, se algo está te prejudicando, raciocina e sai fora. Eu não estou falando que tudo que foi dito aqui é a sua verdade, né? Mas se você está sofrendo, chorando, busque avaliar por que isso está acontecendo. Tá bom? Porque você é responsável pelo que você se permite passar. Tá bom? Então é isso. Um beijo no coração e para quem quiser a leitura, 5 senha liberada aí, tá? Num valor mais em conta. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.